Glória a Jesus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Enquanto os irmãos vão chegando, quero convidar você a colocar sobre os vossos pés. Nós vamos estar orando agora, nesse momento, apresentando a Deus esse culto aqui. Feche teus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, Deus, queremos, Senhor Deus, apresentar a vida de cada um, Senhor, nesse momento. Queremos, Senhor Deus, pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, Senhor. Queremos te adorar pela tua graça, pela tua misericórdia, que até aqui, Senhor, tem nos alcançado, Senhor. Pai, quero, Senhor Deus, também pedir a Ti, abre os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver e ouvir, Senhor, a Sua voz, Senhor, neste lugar, Senhor. Porque nós queremos, Senhor Deus, bendizer o Teu nome, Senhor, neste momento, Pai. Te adorar, te exaltar, Senhor Deus, porque Tu és único e digno de toda honra e toda glória, Senhor. Pai, fala com a Tua igreja, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Que nós não venhamos sair deste culto, Senhor, da forma que entramos. Queremos uma direção da parte de Ti, Senhor, para nossas vidas, Senhor. Porque nós somos pequenos, Senhor, e todos os dias nós queremos aprender mais e mais de Ti, Senhor. Fica conosco, Senhor, neste momento. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Nós vamos ouvir a nossa irmã Adriana louvar a Deus. Ela vai falar o número dos hinos aí, para os irmãos estarem louvando. Número 1, irmãos. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuva pedimos, Senhor. Chuvas constantes, chuvas do Consolador, isso nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para o reinado de amor. (212).
291. Graças a Deus. Irmãos,
quero fazer compartilhar uma palavra com os irmãos, que está no livro de Jó, capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso do número 1. Jó 1 em diante. Glória a Jesus. Os irmãos acharam? Está escrito assim a palavra de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém? Tome o seu assento, irmão. Na realidade, eu quero compartilhar algo com os irmãos. Eu sei que se a gente, na realidade, fazer uma leitura da primeira parte, nós vamos saber que Jó é uma história que ela tem um começo triste, né? E lá no final ele tem um final transformado por Deus. Sabemos que na cronologia dos livros da Bíblia, sabemos que o livro de Jó é o primeiro livro da Bíblia, né? E quando nós vemos esse texto, essa história, nós vamos ver Deus dizendo que Jó era um homem sincero, reto e temente a Deus. Jó era um homem sincero, reto e temente a Deus. Ou seja, ele era um homem íntegro. Só que Deus só achou nele essa qualidade. Deus não tinha homem na terra que tivesse essa qualidade que Jó tinha, né, pastor Cleovânio? Isso daí é muito interessante, né, pastor Marcos? A gente vê que Deus, ele narra dizendo, Deus diz assim que Jó era íntegro. E quando o diabo, Satanás, vai até lá falar com Deus, Deus vai dizer que Jó ele é um homem íntegro. A palavra íntegro significa completo. Imagine uma pessoa completa aqui na terra, né? Nós não somos completos. Aqui às vezes nós temos a aparência que somos aqueles crente bonzinho, aquele crente tranquilo, aquele crente que a pessoa olha e fala: nossa, esse daí não tem pecado. Mas as pessoas erram em observar a gente desse jeito, porque é igual a vida do casal. A vida do casal, ela não pode ser transparecida para fora das 4 paredes.
ela precisa estar dentro das quatro paredes de casa, né? A vida do casal. Na igreja, às vezes aparentamos ser um casal feliz, mas dentro de casa nós temos os nossos problemas de casal. Todo casal tem problema. Não existe um casal que não discuta. Quem olha ali o pastor Marcos e a pastora André, vamos dizer que nunca discutiu? Claro, tem coisa que ela não aceita, ele quer que fazer, mas ela não quer, né? Aí gera uma discussão, eu e minha esposa, o pastor Cleovane e a pastora Flávia, o pastor Kate e a pastora Maria, todo mundo, o presbítero João, a diaconisa Miriam. Então todo mundo tem problema, né? Todo mundo. Às vezes você pode ter um tempo de longo de casamento, mas nunca vai evitar os problemas, né? E eu acredito que Jó era amado pela sua esposa até aqui o momento, enquanto ele tinha tudo e não reclamava de nada. Porque aquilo que nós já falamos, ouvi o pastor doutor Alderi Rocha dizendo que Jó, quando ele tinha tudo, a mulher dele se sentia uma rainha. Por quê? Porque ela não tinha preocupação em falta das coisas. Só que ela estava acostumada a viver com tudo. Ela estava acostumada a viver com tudo que tinha, irmã Andréia. Então isso, talvez o momento que Deus começa a mexer, a mulher de Jó não está preparada. Mas Jó era aquele homem de confiança de Deus. Porque quando Deus olha do céu para cá, Deus só vê Jó como um homem completo. Não tem mais ninguém na terra que seja completo como Jó, como Deus permite que Jó seja afrontado, que Jó tenha o seu principal tesouro destruído, que é a família. Eu fico imaginando um homem que temia Deus, que era bem de vida. Eu acho que ele já tinha tudo, né? Já estava praticamente tudo. Só que o momento da aflição, quando chega, que vem a atingir a casa de Jó, talvez no momento ali, quando ele perde a sua família, talvez não tenha afetado tanto ele, mas ele sentiu como pai. Porque não é fácil o pai enterrar um filho. Imagine 10, né? Enterrar um filho já não é fácil. Imagine Jó enterrando 10 filhos, né, pastora Flávia? O quanto era a dor daquele homem, o quanto era o sofrimento dele, pastor André, de saber que ele precisava enterrar 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Acredito que ele tinha um xodó dele. Acredito que ele tinha um filho que ele amava a todos. Mas você sabe que no meio de um pai e de uma mãe sempre tem um que é o seu xodó, né? Que é aquele que você se dá muito bem com ele. E eu acredito que Jó, quando ele perde tudo isso, ainda que Satanás volta lá para falar com Deus, Deus ainda confia em Jó. Pode tocar de novo nele. Vai lá, toca. Satanás, além de ter tirado a vida da família de Jó, que os filhos, mas Deus é tão estratégico, pastor Marcos, que Deus não deixa tocar na mulher dele. Deus ele trabalha de uma forma tão estratégica, pastor Cleovane, porque nós podemos questionar por que Deus não matou aquela mulher também. Mas Deus não matou aquela mulher. Ela seria a geradora das novas crianças. Ela seria a nova geradora. Ela geraria mais. Então do seu ventre não saiu 10, saiu 20. Deus daria através dela mais. Deus não estava estragando o casamento. Deus não deixou acabar com o casamento. Deus não deixou destruir o relacionamento. É da mesma forma que quando nós olhamos o livro do profeta Oséias, e nós vemos a história de Oséias, uma das histórias mais românticas que a Bíblia narra, né? Quando fala sobre a esposa dele por nome de Gomer. Gomer era uma prostituta.
Só que ela representava a nação de Israel, enquanto Oséias representava Deus. Por quê? Porque Oséias era o homem que representava a Deus, porque era aquele homem que era temente a Deus também. E Gomer era aquela mulher que representava Israel. Tinha hora que se esfriava, tinha hora que saía de perto de Deus, tinha hora que queria fugir, tinha hora que traía. E é assim que Deus coloca a história a representação da vida do profeta Oséias com a vida daquela prostituta por nome de Gomer. Aí quando a gente começa a voltar um pouco desses pequenos profetas, e entramos aqui dentro da história de Jó, nós começamos a ver que Deus já tinha um plano estabelecido no céu. Porque quando Satanás sobe lá, Satanás quer estragar o plano que Deus tem. Essa é a função de Satanás, estragar os planos que Deus tem para nós. Só que Deus, quando Ele olha para a terra, talvez Ele só vê Jó como um homem íntegro. Ou seja, Jó seria o único cara capaz de resistir à tentação do diabo. Jó era o único cara que teria a capacidade de aguentar firme toda provação. Não é porque tinha na terra homens que iriam falhar, porque tinham homens que iriam trair, não. Porque poderia ter outros homens íntegros, mas Deus coloca a prova na mão de Jó, porque Jó era o único que teria a capacidade de enfrentar essa provação. Era o único. Você percebe aqui no versículo de número 5 em diante, até o versículo do 5 e 6, não, 5 somente, você vai ver o quê? Que Jó, ele pedia até perdão para Deus pelos atos dos seus filhos. Ele representava uma forma íntegra de ser um homem justo na presença de Deus. Ele não estava preocupado se os filhos erravam, se a esposa errava, se fulano errava. Ele só queria que Deus tivesse misericórdia das pessoas e que eles pudessem ter uma oportunidade de serem homens e mulheres de Deus. Por que você acha que Deus toca nos filhos? São coisas que, se nós pararmos para pensar, nós vamos encontrar vários aprendizados aqui. Por quê? Deus não toca na geradora, mas Deus toca nos filhos de Jó. Deus permite que Satanás toque na vida dos filhos de Jó. Só que Deus não permite que Satanás toque na vida da mulher dele. Aquela mulher talvez era fraca espiritualmente. Ela estava tão cega e acostumada a viver com o dinheiro, com a riqueza, com a conta bancária cheia, que ela não tinha motivos nenhum para murmurar contra Deus, presbítero João. E nós sabemos, nós precisamos aprender uma coisa em nossa vida. Às vezes, quando nós temos tanta coisa na nossa vida que chega a cobrir a presença de Deus na nossa vida, nós se afastamos de Deus porque nós deixamos que as coisas terrenas dominem a gente. E quando eu falo isso, eu não estou falando só para vocês, eu falo para mim, eu falo para todos aqui dentro. Você sabe que às vezes tem coisas que sobem para a nossa cabeça, sendo humano. Tem coisas que sobem para dentro da nossa mente, e nós se esquecemos às vezes que foi Deus que permitiu isso. Porque somos tão soberbos e tão orgulhosos, pastor, que nós não damos o nosso braço a torcer. Quando Deus permite que Satanás toque nos filhos de Jó, Satanás acreditava que Jó ali murmuraria contra Deus. Só que Jó não murmura. Satanás vai tocar aonde? Vai tocar nas suas finanças, vai tocar, meu Deus, 7.000 ovelhas. Imagina 7.000 ovelhas morrendo. Não é pouco, né, pastor Clevane? É muita coisa, 7.000. 100 já é muito para nós. Imagina 7.000 ovelhas, presbítero João.
7.000 ovelhas e 3.000 camelos. Ele mata tudo isso. Ele toca nas juntas dos bois, toca nas jumentas, e ainda toca nos empregados. Satanás não tem misericórdia, ele destrói tudo. João 10:10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. O diabo estava ali, só que só estava ali porque Deus permitiu. E nós precisamos começar a aprender uma coisa em nossa vida. Tudo, às vezes, nós colocamos a culpa em Satanás. Nós temos o costume feio de colocar a culpa no inimigo. Em tudo que acontece na nossa vida que dá errado, tudo que dá errado nós falamos: foi o inimigo, foi o diabo, foi isso, foi aquilo. Precisamos começar a entender na nossa vida que às vezes nós vivemos o plano que Deus tem para nós, ou seja, a permissão que Deus dá que aconteça em nossa vida. Tem coisas que vai acontecer na sua vida que vai doer, mas é permissão de Deus. Você precisa entender que o que você enfrentar na sua vida, seja ela dolorida como era aqui nessa história de Jó, tem a mão de Deus. Deus permitiu que Satanás tocasse nos filhos dele. Ou seja, antes do diabo encostar na gente, é Deus que tem que liberar o aval lá de cima. Lá em 1 Pedro diz que o diabo, ele está em derredor, bramindo como um leão. Ou seja, enquanto ele está em derredor, ao nosso redor o Senhor acampa teus anjos para nos guardar, para nos livrar. Mas você sabe que enquanto você está sentado dentro da igreja, no mundo espiritual está tendo uma guerra muito grande. Nós não enxergamos com os nossos olhos físicos aqui dentro, mas enquanto você está aqui sentado ouvindo a palavra, lá fora no mundo espiritual está tendo guerra entre demônios e anjos. É uma guerra muito grande, é uma devastação muito grande, uma coisa que, se nós conseguirmos olhar pelos nossos olhos espirituais, nós vamos enxergar somente aquilo que a palavra de Deus diz. Haverá um dia que a noite não vai se acabar. Nós vamos ver só escuridão, só briga, só guerra. E é uma guerra muito grande entre anjos e demônios. E às vezes somos nós que damos legalidades para que o inimigo se aproxime de nós e ele faça a vontade dele contra a nossa vida. Mas Jó, como eu disse, homem íntegro, homem completo. Eu fiquei imaginando, pastor, o que é um homem completo, pastor Kate? O homem completo não é aquele homem formado numa faculdade. O homem completo não é aquele homem que sabe pastorear uma igreja. O homem completo não é aquele que é formado, estudado em todas as áreas da vida. Não. Um homem completo, que eu fico imaginando aqui, é um homem que quando vê um problema, é igual Jó, que vê um problema, mas ele não se estressa com isso, ele vai e resolve tranquilo. Um homem completo como Jó é aquele homem que, quando os seus empregados dão dor de cabeça, ele não sai chutando o balde, não sai chutando o pau da barraca. Ele chega lá e ele conserta a situação. Eu imagino Jó, um homem completo, dentro da sua casa, sendo advertida pela sua esposa, uma contenda, uma briga, e ele dizendo assim: calma, nós vamos resolver isso, com toda a calmaria da terra, resolvendo todos os problemas. Eu fico imaginando o Jó, o homem completo, pastor Cleovânio, vivendo as tentações e sempre falando assim: não, sou crente, sou crente. Eu fico imaginando um homem desse, Deus já podia ter levado, né, pastor André? Não precisava deixar ele aqui passar por isso.
É mais ou menos assim quando nós vemos a história de Ezequias. Ezequias está lá no seu cantinho quieto. Deus usa o profeta que está dentro ali e fala assim, ó, manda dizer que ele vai ter uma enfermidade, vai morrer, e pronto. Mas ele chora, ele fala com Deus. Deus atenta a sua oração e Deus responde de volta logo em seguida. Usa o mesmo profeta, pastor Kate, para dizer assim, ei que estou acrescentando mais 15 anos de vida. Mas aí, aquele homem era correto, Ezequias? Ezequias era um homem que estava correto, mas o seu comodismo faz esfriar a fé dele. O seu comodismo faz a sua atuação diante de Deus se esfriar. Aí na hora que Deus aperta, ele decide tomar a postura de volta. Só que Deus não muda o plano. 15 anos ele vai morrer. Assim é na vida de Jó. Deus permite que Satanás toque em tudo, mas só não toca na mulher dele. Eu fiquei perguntando para Deus, por que não tocou naquela mulher? Mas tocou em Jó. Colocou enfermidade em Jó. E na hora que Jó está ali no seu cantinho, pastor Marcos, coçando a sua pele com um caco de telha, a mulher olha e fala assim, amaldiçoa o teu Deus e morre, rapaz. E sabe o que ele diz? Ei, tu falaste como uma louca. Jó não criou contenda com ela, pastor Marcos. Jó não criou contenda com ela. Jó só apenas respondeu. Na interpretação nossa aqui hoje, seria uma afronta. Mas para aquela mulher não foi uma afronta. Foi uma resposta bem educada para ela. Tu está falando sem pensar. Tu está falando sem entender do que Deus é capaz de fazer. Tu está agindo só porque está difícil. Tu está falando besteira só porque está difícil. Só porque está apertado. Precisamos aprender com Jó que nós precisamos ter uma vida íntegra com Deus. Precisamos aprender a lidar com todos os problemas. Os problemas não estão somente dentro da igreja. Os problemas não estão somente dentro de casa. Os problemas estão dentro da gente. Porque se o mundo fosse do jeito que nós gostaríamos, não teria espaço para o teu irmão do lado. Não teria espaço para a tua esposa. Não teria espaço para o teu filho. Não teria espaço para a tua família. Porque se o mundo fosse do jeito que a gente gostaria, não seria legal, pastora Flávia. Porque Deus ia fazer feliz só eu. Deus ia fazer feliz só a gente. Por isso que nós temos que ter um joinho perto. Por isso que nós temos que ter uma mulher igual a mulher de Jó, que venha falar algo para ele, que venha criticar o Deus dele, que venha falar do Deus dele, para que Jó se levante. Porque Jó estava calado todo esse tempo, pastor. Mas quando Jó abre a boca, talvez o inimigo use até a vida daquela mulher para afrontá-lo, mas ele tem sabedoria para responder. Tu falaste como uma louca, mulher. Você não está vendo que Deus está permitindo tudo isso? Você não está vendo que Deus está permitindo tudo isso? Você já pensou se Jó aceitasse o que ela falou, pastor? Quando alguém chega assim para você da sua família e diz, não vou mais para aquela igreja. Por quê? Porque lá tem uns irmãos que é chato, os irmãos que é isso, que é irmão. Então vamos sair todo mundo junto. Não tem sabedoria
sabedoria nenhuma, mas com integridade, com sabedoria, vai dizer assim: não, vamos esperar um pouco. Deus está permitindo tudo isso na nossa vida para nós aprender a crescer. Nós estamos tão acostumados com as coisas que Deus tem que mudar alguma coisa tem que pesar para nós mudar. Porque enquanto Deus não pesar a mão na nossa história, nós nunca vamos mudar. É por isso que Deus permite o peso sobre a gente, para que nós começamos a ver que é necessário Deus pesar a mão, para nós entendermos que Deus ainda tem um propósito na nossa vida. A nossa vida não é isso, isso. A nossa vida vai além. Sabe por quê, presbítero João? Porque nós estamos acostumados, aquilo que eu falei domingo. As pessoas que estão acostumadas a viver no comodismo, elas esquecem de fazer e continuar a obra que Deus colocou na mão dela, porque está muito acomodado. Quando nós vivemos a opressão, Jesus está dizendo o que lá em Mateus 11:28? Vinde a mim todos que estáis oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus está dizendo: vinde a mim sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus está fazendo um convite, não é só para crente, é para todos. É um sinal que ele está dizendo na outra parte ali: eu venci o mundo, tenha ânimo. Eu venci o mundo. Sabe o que Jesus está ensinando para nós, irmã Adriana? Está dizendo que Ele é o nosso consolo. Só que enquanto nós estivermos aqui, nunca vai acabar os problemas. Você entendeu? Enquanto você estiver aqui em vida, você sempre vai ter problema, mas Ele é o único que consola. Ele é o único que tem a paz. Por isso que Isaías diz: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e Pai da eternidade. 5 qualidades que Jeová tem. Ele é maravilhoso. Um dia eu vou pregar sobre isso aqui, vou ensinar isso para vocês. Ele é maravilhoso, Ele é Deus forte, Ele é príncipe da paz. Ei, Ele é tudo que você pode imaginar. Ele não está dizendo: vinde a mim todos que estáis oprimidos e sobrecarregados, que eu vou arrumar a sua casa e vou deixar você em paz para sempre. Ele só está dizendo: vinde a mim todos que estáis oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ou seja, Deus só vai aliviar a gente. Sabe o que é alívio? É trazer paz para dentro da gente. Não é resolver o seu problema. Tem gente que acha que Deus tem que vir e resolver o problema. Eu não vejo assim nessa mensagem. Eu vejo que Deus, Ele é o nosso alívio. Ele vai trazer paz. Ou seja, Ele não vai resolver o teu problema, mas Ele vai dar paz para você resolver, para você vencer o mundo, para você passar por cima. Ele vai te injetar um ânimo para você passar por cima da dificuldade que você está vivendo. Por isso que Ele é consolador. O Espírito Santo é consolador, é o nosso amigo. A gente vai ter problema todos os dias. Todos os dias vamos ter problema. Eu imagino Jó perdendo isso aqui um atrás do outro. Sabe quando você entra naquela fase que você fala assim: nossa, está dando tudo errado? Já passou essa fase em você, já tenho certeza. Que você fala assim: nossa, parece que hoje, né, é só comigo. Dá tudo errado, tudo errado. Mas veja aqui, ó, estava dando tudo errado para esse homem aqui. Mas você acha que Deus virou as costas para ele? Entende uma coisa: quando tudo estiver dando errado para você, entenda que está tudo dando certo para Deus. Para de pensar negativo, irmão. Tudo é: vou parar. Tudo é: não vou fazer. O orgulho toma conta. O diabo usa assim, trabalha em cima do orgulho da gente. Tem que parar de ser orgulhoso. Às vezes tem que descer um pouco.
tem que ser humilde. Eu nunca vou deixar meu nariz empinar não, meu irmão. Tem aqueles que falam: se um dia for para sair para o mundo, quero que Deus me mate. Você já ouviu isso aí? Já ouviu as pessoas falar assim: virei crente, mas se eu for sair da igreja, eu quero que Deus me mate, que me leve, que eu não quero estar no mundo. Para, irmão. Você não tem nada a ver. Deus só vai levar a hora que Ele quer, na hora que você quer. Você só sai lá fora para o mundo se você quiser. Ninguém manda em você. Deus te dá o livre-arbítrio de você escolher, né? Se você quer ficar no mundo ou quer ficar na igreja. Você tem o livre-arbítrio para fazer isso. Só que Ele não vai responder por você amanhã, lá fora, por aquilo que você cometer, por aquilo que você fazer. Aí quando eu venho de novo e volto nessa história, eu vejo tudo isso. Eu vejo uma família destruída. Satanás destrói a família toda. Jó, sabe quem ele era? Ele era o homem mais poderoso do Oriente, rico financeiro, tinha dinheiro, fazenda. Não é para qualquer um ter 7.000 ovelhas. A produção era muito grande. O cara tinha dinheiro, pastor Cleovânio. Tinha dinheiro para a mulher dele viajar, para passear, para fazer isso, para fazer aquilo, irmã Adriana. Pastora Anaí, pensou esse dinheiro na nossa mão? Jesus. Pensou se nós tivéssemos uma quantidade igual essa que Jó tem? Ele é um dos homens mais ricos do Oriente Médio. Não, se não for o mais rico. Mas o homem mais rico perde tudo. Ele entra em depressão? Não. Ele tenta se matar? Não. Ele só amaldiçoou o dia que ele nasceu. Só o dia que ele nasceu ele vai reclamar. Mas aí o que vai acontecer? A notícia vai correr. Sabe quando a gente está no auge, de repente fale, a notícia corre. E lá no Oriente a notícia correu. Chegou lá em quem? Os 3 amigos de Jó. Aí começa a vir os 3 amigos a partir do capítulo 3. Quando você pega o capítulo 3, você começa a ver os homens chegarem. Quer ver? 3, 4, capítulo 4. Você começa a ver os caras chegar. Ele faz Bildade, Zofar. Chegam os 3 caras, pastor. Só que os 3 caras só sabem que ele faliu e que estava doente. E você sabe que quando o processo é de Deus na nossa vida, as pessoas falam o que quer. Sabe o que Deus está ensinando para a gente aqui? Para a gente parar de ficar dando ibope porque falam de você. Estou desanimando porque estão falando que eu estou com uma vida em pecado, presbítero João. Para! É você e Deus. As pessoas têm um psicológico muito fraco, se deixam levar, por quê? Pela emoção, sentimento. Quando você olha a história de Jó, você vai ver os 3 caras chegarem e cada um vai apontar um erro. Cada um vai apontar um problema na vida de Jó. É como se Jó desse risada por dentro. Esses caras não sabem o que estão falando. Eu estou vivendo isso porque é pecado. Eu estou passando isso porque Deus decidiu me castigar. Eu estou passando só porque está dando tudo errado para nós. Os caras vão dizer que é pecado. A gente está pagando o preço do pecado. Tem dia que não vai dar certo. A Bíblia diz que virão dias maus. A Bíblia diz que virá dias maus. Nem todo culto você vai estar feliz. Nem todo dia você vai estar feliz. Tem dia que você vai ter vontade de correr da igreja. Tem dia que você não vai querer mais voltar para a igreja. Tem dia
covarde. Você precisa entender que Deus tem um propósito na sua vida. Então é necessário passar pelas fases. Aí as pessoas vêm e acusam: ó, está passando isso porque é pecador, está passando isso porque traiu, está passando isso porque enganou, está passando isso porque mentiu, está passando isso porque está fazendo. Para! Você não tem uma vida com Deus, você não crê em Deus, você não é servo de Deus. Fica quieto, meu querido. A Bíblia diz o quê? Que é melhor o sábio se calar do que o tolo falar. É melhor ficar quieto às vezes. Orar a Deus. Deus é o único que consola. Passa pelo problema quieto. Senhor, me dá força para passar por cima disso. Eu vou contar uma história para vocês. Onde eu moro, você sabe que todo lugar que você mora tem uns vizinhos que é abençoado. Abençoado. Lá em cima de mim, lá tem uma vizinha abençoada. Eu digo que é abençoado, não digo que é maldito, digo que é abençoado. Todo santo dia, a partir das 6 horas da manhã, ela está batendo tapete naquele quintal dela. Ela tem um cachorrinho pequeno e 2 crianças gêmeas pequenas. E todo santo dia, às 6 horas da manhã, ela abre a porta da casa dela, ela pega o tapete e vai. Pum! Bate o tapete. No tapete, pastor Marco, cai tanta coisa, tanta coisa. É migalha de pão, é pelo de cachorro, é cabelo dela. É tanta coisa que cai, que a minha janela é debaixo do lugar que ela bate o tapete. Mas está tudo bem, 6 horas da manhã eu não acordo para abrir a janela. Eu estou de pé já, mas eu não abro a janela. Eu durmo 3, 4 horas da manhã, acordo 6 horas da manhã. Todo dia assim, já virou rotina na minha vida. Por isso que eu venho para o culto e não enxergo nada. Já virou rotina. 6 horas da manhã a mulher bate o tapete. Mas não é só 6 horas. 7 horas vem e bate de novo. Da onde ela consegue arrumar tanto pelo assim? 9 horas vem e bate de novo. Na hora do almoço, meio-dia vem e bate de novo. Quantos tapetes tem naquela casa? Eu perguntei para Deus. Gente, não dá para abrir a janela de casa para entrar um ar, porque entra pelo de cachorro. É o dia inteiro. O dia inteiro, das 6 da manhã. Ela estoura o horário, porque a hora de serviço é 8 horas, né? Ela faz 12, é das 6 às 6. Ela bate tapete todo dia. Eu falei para minha esposa: nós vamos embora daqui, porque eu não quero perder a minha paz. Falei para minha esposa: eu quero vender o apartamento, nós vamos embora. Nós vamos para outro lugar aqui. Falei: nem que a gente mora numa casa na rua que você tem medo, mas nós compramos e nós vamos morar ali. Porque eu não aguento mais, é melhor ter medo do que perder a paz. Ela falou: ora. Olha a mulher dizendo para mim: ora. Eu pensei que a paraibana ia ficar brava, mas ficou tranquila. Ela falou assim: ora. Serginho, eu fui orar. Deus é tão bom, Sérgio, que ouviu minha oração. Fez o da frente começar a bater o tapete também. Não era mais uma, agora é 2. É todo dia as 2 batendo tapete. É um tapete de cá, um tapete de lá. E ela falou: ora, amor, Deus vai mudar. Fui orar, pastor Andréia. Deus ouviu minha oração, pastor Giovanni. Ela parou de bater o tapete. De 1 em 1 hora. Começou a bater mais agora. E o pior de todos é que ela não parou apenas de bater o tapete, quando ela começou a lavar o quintal agora. Aquela água cai no meu lado. Aquela água respinga do meu lado. Eu falei: gente, eu tenho que ir embora daqui. Minha esposa na fé falando: ora. Pode você falar para ela: ora você, porque eu cansei. Parece que é oração contrária, né, pastor? Aí eu fui orar, pastor. E não é que Deus trabalhou de novo? Agora é a vizinha de cima da minha casa
que todo dia eu jogo água na planta e a água cai no meu lado. Eu não posso abrir a janela de lá e nem de cá. Gente, eu fico olhando a história de Jó aqui. Deus provando eu. O problema com um virou com 3 agora. Todo dia tem problema, todo dia. Gente, teve um dia que eu estava me saindo para vir para a igreja. A mulher no bate-tapete, não cai um monte de migalha na minha cabeça. Você pensa num pastor bravo. Eu só olhei para o alto assim. Eu fiz assim, ó. Cadê você? Eu falei isso. Mas eu subi a escada com o cabelo cheio de farelo de pão, com a Bíblia na mão. A mulher não estava lá. Parece que foi o capeta que jogou as migalhas lá de cima. A mulher já tinha entrado, pastor. Acho que Deus falou: entra, porque o japonês está bravo lá embaixo. Ele entrou. Gente do céu, parece que Deus trouxe uma paz quando eu subi lá em cima. Voltei para casa, tirei a migalha do cabelo, repassei o meu gelzinho e vim. Sabe, parece que quanto mais você ora, parece que aperta, né? Já prestou atenção nisso, pastor? Parece que quanto você mais ora, parece que mais afunila a situação. Eu vendo Jó nesse estado aqui, ó. Jó não tinha mais ninguém a não ser a mulher dele. Casa, tinha perdido tudo já. Só que Jó estava aqui desse jeito, ferido, machucado, desanimado, mas não desistiu. Deus está vendo tudo isso. Além de Deus estar vendo tudo isso, Deus já tinha escrito tudo isso. Por que você acha que Deus permitiu que Satanás subisse no meio daquela entrada dos anjos? Deus poderia colocar a mão e falar assim: aqui tu não entra. Você está entendendo? Tem dias ruins mesmo em nossa vida. Tem gente que está orando 30 anos pelo esposo para sair da bebida. Tem gente que está orando 30 anos para a filha sair da prostituição, para a esposa sair da prostituição. Tem gente 30 anos orando para seu filho se converter, sua esposa se converter, seu marido se converter, sua filha se converter, sua família se converter. Mas parece que sempre aperta, sempre dá errado, sempre alguma coisa acontece. Você precisa entender que Deus aqui, ó, Ele tem tudo sob controle. Você entendeu? Tudo que você vive está no controle. Não tem nada fora de controle aí. Você pode observar o que você passa. Pastor, eu estou passando dificuldade, mas está no controle dele. Se ele perdeu o controle, pastor, já era. Se você tirar o controle da mão dele, já era. Enquanto Deus estiver no controle, você vai passar pelo vale da sombra da morte, igual Jó. Mas tu não vai morrer. Tu não vai se afundar. Deus tem misericórdia. Sabe, irmão? Se você vê a mensagem que o doutor Alderi ensina isso aqui, numa profundidade grande. Eu me espelho muito nas mensagens do pastor Alderi Rocha. Ele é meu professor. Eu converso com ele às vezes, e ele fala tanta coisa, pastor Marcos, tanta coisa. O cara é uma enciclopédia bíblica, pastor Cleovânio. O senhor conhece ele? Doutor Alderi Rocha. Eu falei com ele ontem, pastor Marcos. O cara tem um conhecimento profundo, principalmente nas histórias dos templos. Que é linda as histórias dos templos que ele fala. E eu fico olhando a história que ele conta sobre Jó.
história que ele fala sobre Jó é muito linda. Somente quando você pega a Bíblia que ele colocou em ordem cronológica, você vai ver lá o primeiro livro de Jó. É uma sabedoria imensa. Quando você começa a olhar a vida de Jó, você vê ele pregando, dizendo que Jó tinha tudo para reclamar. Tudo para reclamar. Jó tinha tudo para murmurar, pastor, tudo. Mas Deus é tão estratégico que não permite que Jó reclame. É Deus que faz com que Jó não reclame, porque Deus sabe aonde Satanás pode encostar. Você tem percebido que às vezes você tira Deus do controle? Você reclama com as coisas que você vive, mas entenda uma coisa: Deus faz acontecer na tua vida para você entender que você não precisa reclamar das coisas que você vive. Você só reclama porque você quer. Aí você consegue ver que o domínio não está nas mãos de Deus, é você que está dominando. E realmente é isso. Realmente somos nós que dominamos as coisas, e não é Deus que domina. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós temos que deixar que Ele viva. Só que muitas vezes nós queremos viver no lugar dele. Fazemos coisas que não são do agrado de Deus. Não é porque somos pastores, tem coisas que nós erramos aqui. Não é porque você tem um cargo eclesiástico dentro da igreja que você não erra, que você não se sinta depois mal. Claro, somos humanos. Só que hoje eu comecei a entender que o homem completo, ele se desvia do mal, pastor. Ele não fica parado olhando o mal vir para atingir ele. Que tem gente que bate no peito e fala assim: deixa vir. Não é assim. Se Paulo não corresse de uma viagem missionária, seria morto. Se Paulo não fugisse de uma viagem missionária, seria morto. Irmão, dentro do ministério tem contenda. Lembra de João Marcos quando contendeu? Paulo disse o quê? Vai, volta. Ele voltou embora. Dentro do ministério também tem contenda, pastor. Dentro da igreja também tem gente que discute. Mas quem tem o coração íntegro, reflete qual João Marcos volta e pede perdão. Errar, todo mundo erra. Não adianta você cobrar os outros, você erra. Tem uma mensagem que eu preguei muito tempo atrás lá no CEAGESP. Eu estava falando que Deus ele se faz como um homem ali, para ver como os homens tratam as pessoas. E às vezes você trata as pessoas como você não gostaria de ser tratado. Você já fez isso? Você já tratou alguém como você não gostaria de ser tratado? Se coloca no lugar dessa pessoa, se você gostaria de ser tratado do jeito que você tratou ela. Eu usei uma pregação dizendo que às vezes Deus quer que nós se colocamos no lugar dos outros, e que nós passamos a entender que nós precisamos vigiar muito com o que falamos, porque você sabe que ser humano não é fácil de lidar, nem família, ninguém. Eu estou dizendo ser humano, gera todos. E você sabe que quando Jó diz para a mulher dele: tu falaste como uma louca. Tu não está percebendo quem Deus é? Tu não está vendo quem Deus é? E você sabe que no capítulo 42 de Jó, Deus vai virar o cativeiro dele. Deus vira o cativeiro desse homem, por quê? Porque ele é íntegro. Lembra de Noé, quando Deus olha para cá e fala assim: Noé agradou, Noé me agrada. Só que em nenhum momento diz que Noé é íntegro.
Bíblia não fala isso. Tantos homens que poderiam ser colocados como íntegro. Enoque, pastor. Imagina Enoque, presbítero João. Está ali, andando com Deus. Né, pastor Marco? Lado a lado. Tem tantos homens de Deus na Bíblia que poderiam ser chamados íntegros. Davi não foi íntegro. Davi foi o coração de Deus, segundo o coração de Deus. Paulo poderia ser íntegro, não foi. Porque só Jó é completo. Jó é o único homem que Deus olha como íntegro. E não estamos falando de um homem que marcou a história. Não estamos falando de um homem que mudou a história de Israel, pastor. Nós estamos falando de um livro histórico. Estamos falando de uma história. Estamos falando de um livro aonde Jó vai ser usado como um espelho para nós aprendermos a buscarmos a santidade em Deus. Que nos momentos mais difíceis Jó se calou. No momento da afronta Jó se calou. No momento que os amigos de Jó chegaram, Elifaz, Bildade e Zofar chegaram, Jó só ouviu os caras, pastor Cleovânio. Mas eu queria entender por que eles falam isso. Eles não sabem da minha vida. É muito fácil as pessoas chegarem para a gente e começar a falar as coisas. Se não tiver gente com direção de Deus, não dá. Aí o que acontece? Chega mais um jovem, novo agora, mais novo que todos. E esse daí conversa com Jó. Esse fala com Jó. Eu começo a perceber pela integridade, pela retidão e pela temência desse homem. Ele tinha um temor tão grande com Deus que ele fazia holocaustos a Deus pelos filhos. Ele era tão retido que em nenhum momento blasfema contra Jeová. Ele não reclama nenhuma vez contra Jeová. Ele só amaldiçoa o nascimento dele, o dia que ele nasceu. Ele é tão íntegro com Deus, ele é tão completo, que ele não frustra Deus em nenhum momento, pastor Marcos. Jó era um cara que, se tinha palavra, ele cumpria, pastor. E é o que falta para mim e para você: ter palavra com Deus. Não é só deixar Deus usar você no culto. Não é dizer que Deus só fala na igreja. Deus pode falar com você na frente da TV, meu amigo. Deus pode falar com você na hora que você está escutando um hino. Deus pode falar com você através de uma pessoa que é ímpia lá fora. Deus usa para falar com você. Deus, ele quer falar com você em todos os momentos, mas o nosso pecado impede a gente de ter um ouvido espiritual para ouvir Deus falar em todos os momentos, pastora. Deve ser lindo ter uma vida retida com Deus, uma vida de santificação com Deus, uma vida íntegra com Deus. Como deve ser bom nós temos uma vida onde nós olhamos para o pecado e dizemos: afasta de mim, porque eu quero Deus. Pecamos com o pensar, pecamos com o olhar, pecamos com o falar, pecamos com o agir, pecamos de todas as formas. A Bíblia não diz em nenhum momento que Jó pensou algo contra Deus.
sua dor. Jó se mostrou íntegro, mesmo na provação, porque Satanás acusava que Jó só era íntegro porque Deus dava tudo para ele. Você está vendo como o diabo é sujo? Você está vendo como o diabo é sujo contra você, contra nós? Ele encontra uma estratégia de nos acusar, dizendo: você só não reclama com Deus porque Deus sempre está fazendo as coisas para você. Você só não fala mal de Deus porque Deus sempre está fazendo as coisas para você. Por isso que às vezes Deus permite que muitas coisas sejam tiradas da nossa história, para ver qual vai ser a nossa forma de agir diante do processo do deserto. E quando nós entramos no deserto, pastor, é dolorido, porque o deserto não sai de um dia para o outro, pastor. Eu nunca vi crente passar no deserto de um dia para o outro sair. Quando o crente entra no deserto, não cabe nem nas duas mãos o processo dos dias. A dor é muito grande, o processo de solidão é muito grande. Você pode ter 50 mil pessoas ao seu redor, mas você não tem ninguém para falar. Quando tu entra no deserto, só Deus está te observando. Só Deus sabe o que se passa dentro de você, qual é a solução, a necessidade para se resolver. Só Deus sabe. Todos aqui têm um deserto dentro. Todos aqui têm um processo que às vezes não conta para marido, para esposa, para o filho, para a mãe, para ninguém, e só quer ficar sozinho lá. E esse deserto fere. Jó estava passando o deserto quieto, pastor Marcos. Só que quem que permitiu que Jó ficasse assim? Deus. Vou falar só mais uma vez. Quem permitiu o processo de Jó foi Deus. Você está entendendo por que você vive esse processo? Porque foi Deus que permitiu. Você já percebeu que Satanás não encostou na tua vida? Pode encostar no teu corpo, material, físico, só que não pode tirar a tua vida. Foi Ele que determinou. Se tiver que passar no deserto sozinho, pastor Andréia, vai passar só a senhora e Deus. Se tiver que passar pelo processo sozinho, Vanessa, vai passar sozinho só você e Deus. Se tiver que passar o processo sozinho, a gente, pastor, só a gente que vai passar. Não é o irmão que está do teu lado que vai passar o seu processo, é você. O processo é seu, não é do teu irmão. Ele tem o processo dele, você tem o seu. Deus permite Jó viver esse problema na vida dele. Jó sabia que era Deus? Sim. Uma das coisas mais incríveis que eu descobri hoje, pastor Cleovânio, que Deus revelou isso para mim, pastor Andréia. Jó sabia que ia passar por esse processo, pastor. Sabe por quê? Todo crente que tem uma vida com Deus já imagina o tamanho do processo que vai viver. Tu é crente mesmo? Então você já sabe o que você vai viver amanhã. Você já sabe o que você vai enfrentar amanhã. Mas você que sabe qual vai ser o tamanho do seu problema, você já sabe qual vai ser o tamanho. Mas você tem plena consciência que você sabe quem foi que colocou isso. Foi Deus. Foi Deus que colocou esse processo para você. Tenha uma vida íntegra. Tenha uma vida de um ser completo.
precisa ser perfeito. Perfeito só foi Jesus na terra. Mas tem uma vida completa, que não lhe falta paciência, que não lhe falta humildade, que não lhe falta carinho, que não lhe falta amor, que não lhe falta respeito. Tenha tudo um pouco disso. O mais bonito de todos esses é o coração generoso, o coração que sabe perdoar, o coração que sabe amar. Essa é uma das maiores qualidades que o crente tem que ter, porque você sabe que se você for amável, você está praticando aquilo que Deus ensina: amor. Mesmo no meio da dificuldade, demonstre amor. Mesmo no meio da situação contrária, demonstre amor. Jó, quando vive isso, Jó não rejeita ninguém, não responde mal a ninguém, não deixa ninguém de lado. Chega um momento que Deus agora diz: Satanás, cai fora, que agora você já fez, já passou o tempo que você queria trabalhar, agora é a minha vez de restituir 100 vezes mais. Entendeu, presbítero João? O nosso processo tem uma vitória 100 vezes mais para nós. É só passar pelo vale sem reclamar, é só passar pelo vale sem murmurar e entender que é Deus que está no negócio. Entenda uma coisa: o vale que você vive, Deus está no negócio. Não é porque Deus te abandonou, Deus... Não. Deus está contigo, ainda que você veja que tudo está dando errado, Deus está lá. Aprenda isso. As pessoas acham que tudo está dando errado, Deus não está mais. Está errado isso. Deus ainda está contigo. A partir do momento que você deixa o pecado dominar você, você afasta Deus de você. Mas enquanto você não fizer isso, se manter íntegro na presença de Deus, ainda que venham as dificuldades, ainda que venham os ventos, ainda que venha o deserto, a tempestade, as afrontas, Deus está com você. Deus está com você em todos os momentos da sua luta. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça que na hora que está dando errado, Deus está lá. Aprenda isso. Nem tudo que esteja fechando as portas, acontecendo isso, acontecendo aquilo, Deus está com você. Só não reclame, só não blasfeme contra Ele, porque Ele ainda está com você. E na hora certa Ele vai decidir se Ele faz ou se Ele não faz. Guarda essa palavra no teu coração. Viva ela. Viva ela, que o processo da sua vida é Deus que está no comando. Fale para o teu irmão: a sua história está no comando de Deus. A sua história está no comando de Deus. Fale para o teu irmão: não se atribule com isso. Fale para o teu irmão: não fique irritado com isso. Não perca a paz com isso. Aguente firme, irmão. Fale para o teu irmão: seja íntegro. Aprenda a lidar com todo tipo de situação. Deus está vendo tudo. E na hora certa, Ele vai te abençoar 100 vezes mais. De tudo aquilo que o inimigo tocou e tirou de você, Deus vai te dar 100 vezes mais. Guarde isso. Todo começo com Deus é lento, não é rápido, né? As pessoas entram na igreja e acham que já vai viver uma vida de virada nova. Não. Deus vai entrando da sua forma de trabalhar, vai trazendo paz primeiro para a gente, para depois Ele começar a mexer nas nossas coisas. Deus tem essa obra dentro da gente. Guarda essa palavra no teu coração. Seja edificada por essa palavra. Que quando vira o momento de que você vai se revoltar com as coisas que estão acontecendo, nunca se esqueça que foi Deus que permitiu que isso estivesse na sua vida. Nunca se esqueça que é Deus que está permitindo que você viva isso. Você só vive isso porque Deus está no controle. Porque se você blasfemar, você nunca vai receber 100 vezes mais. Você sempre vai continuar cavando o seu próprio poço, mais fundo, mais fundo, mais fundo, e nunca vai conseguir sair dele. Então guarda essa palavra, que na hora da sua dor, na hora do seu momento ruim,
Louve a Deus, agradeça a Deus pela prova. Eu agradeço a Deus pelas lutas que eu passo. Eu louvo a Deus pelas vizinhas que eu tenho. Eu glorifico a Deus por tudo isso. Tem que ser grato a Deus. Foi Deus que colocou elas lá. Pensou se fosse o diabo? Pensou, pastor Marco? Ainda bem que foi Deus, né, pastor Clevone, que colocou aquelas moças lá, né, para bater o tapete. A Adriana dando risada. A Adriana já fez parte disso. A Adriana vê as meninas batendo nos tapetes e voando pelo. Nunca vi, ela fica olhando lá, olhando os pelos do cachorro caindo assim. Ela fica pensando, como deve ser lindo esse lugar. Ela fica... Eu acho que lá no céu tá cheio de cachorrinho, né? Caindo o pelinho do céu. Jesus da glória. Você não sabe a alegria que dá no meu coração quando eu vejo isso. Não, vocês não sabem o maior. O maior foi uma vez que eu coloquei um prato de comida no fogão, deixei ali e fui colocar comida pro pau. Quando eu voltei para pegar, o meu prato tinha um pelo bem enrolado, grande assim. Eu não sei se era do cachorro ou se era de outro cachorro. Mas isso me revoltou, pastor. Mas eu falei, não vou dar o braço a torcer pro Satanás não, pastor. Sabe o que eu fiz? Tirei o pelo e comi a comida. Você acha que quer jogar meu arroz japonês? Tá caro isso aí. Arroz japonês tá caro. É doido. Eu compro um arroz japonês de 5 quilos, tenho que usar o ano inteiro, porque tá caro. Não dá. Eu não consigo comer arroz brasileiro todo dia, né? Então tem que comer arroz japonês, né? Sem arroz japonês eu não sobrevivo. Hoje eu já fui atrás do arroz japonês. Eu preciso do arroz japonês. Achei. Crente não desiste, minha filha, né? O crente não pode desistir do sonho, né, pastor Clovanes? Se acabou o sonho na padaria, corre para outro que tem sonho, né, pastor? Vai para outra padaria que ainda tem sonho para você. Irmãos, vamos ofertar na casa do Pai? Vamos ficar de pé? Bem, Adriana, entrega os envelopes, Adriana, faz um favor aqui. E me dá um envelope aqui. Tá aqui. Glória a Deus. Vamos ofertar com alegria na casa do Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças damos ao Senhor. Obrigado, Adriana. Glória a Deus. Se quiser recolher, já pode recolher, tá, Adriana? Nós vamos orar por tudo já e vamos dar a bênção apostólica sobre a vida dos irmãos. Pastor Cleovane, vem cá fazer essa oração, pastor. Encerra esse culto aqui, meu querido, e dá a bênção apostólica sobre toda a igreja. A Adriana pode recolher as ofertas enquanto isso, não tem problema nenhum. Graça e paz, amados. Eterno, soberano Senhor, amantíssimo das nossas almas, obrigado, Senhor Deus, por esse alimento que nos concedeste hoje através do teu servo, Senhor Deus. Deus, intervém em nossas vidas, Senhor Deus, joga por terra toda afronta, todo inimigo, Senhor Deus, que nós venhamos aqui voltar para casa, Senhor Deus, para nossa casa, debaixo da tua graça, teu poder, tua unção, Senhor Deus. Abençoa todos os ofertantes, Senhor Deus, que estenderam a mão para a tua casa, e derrama a tua graça, prosperidade, as portas abertas na vida de cada um deles, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Posição de receber, que o amor de Deus, as misericórdias do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Glória a Deus, que Deus abençoe.